Continuando então nos nossos direitos reais, vimos que o direito de propriedade tem uma série de características e, dentre elas, que ele deve ser transferido, adquirido por meio de modos determinados pelo direito. A primeira categoria desses modos de aquisição da propriedade são os modos originários de aquisição da propriedade. O que caracteriza tais modos originários? Aqui a gente vai ter uma relação imediata entre o adquirente e a coisa e não há uma relação entre o direito de propriedade que surge com o que precede. O que significa isso? Significa que nós não estamos falando de modos de transferência do direito de propriedade. Aqui são modos originários, eles se originam no momento dessa aquisição. Por quê? Temos situações em que são coisas novas, que ainda não existiam para o mundo jurídico, e para o mundo real também, ou coisas em que não se sabe quem é o proprietário, porque se trata de uma coisa abandonada ou se trata de situações especiais que não se sabe mais quem é o proprietário. Não é que aquele sujeito não sabe quem é o proprietário. A sociedade como um todo, o direito não sabe mais quem é o proprietário. Tá? E aí a gente vai estudar cada um desses casos dos modos originários de aquisição da propriedade. Vale lembrar que nós veremos na próxima aula os modos derivados de aquisição da propriedade e os modos especiais de aquisição da propriedade. Ou seja, aqui a gente tem três grandes categorias entre os modos originários, derivados e os especiais. A grande diferença entre eles é a seguinte: os modos originários vêm dessa relação originária, imediata entre o adquirente e a coisa. Né? Surge dali esse direito de propriedade novo. Enquanto que dos modos derivados de aquisição da propriedade, vai-se ter um direito de propriedade que deriva do direito de propriedade anterior. Por isso a gente se fala de modos de transferência de propriedade. Os modos especiais são especiais porque eles não têm nenhuma dessas características que a gente vai ver posteriormente. Bom, a primeira categoria dos modos originários de aquisição da propriedade é a aquisição de frutos. Né? Aqui é bastante óbvia. Né? Os frutos são do proprietário da coisa frugífera. Né? Os frutos são acessórios, né? O acessório segue o principal, como nós já sabemos. Então, o proprietário dos frutos será o proprietário da coisa frugífera também. Né? A exceção vai se dar em relação aos direitos reais sobre coisa alheia de gozo. Aqui a gente está falando de uma categoria que nós vamos ver posteriormente, mas vocês já conhecem também dos casos da monitoria. Por exemplo, no usufruto. Usufruto é um direito real sobre coisa alheia de gozo. Aqui é uma exceção, porque o usufrutuário, como vocês sabem, e como o próprio nome diz, ficará com os frutos. O usufrutuário, ele vai usufruir e vai então adquirir os frutos. Só um parênteses aqui. Por que a gente está falando aqui de modo originário de aquisição da propriedade? Ora, o fruto passa a existir para o mundo jurídico a partir do momento em que ele é destacado da coisa frugífera. E aí, se ele passa a existir como uma coisa independente, a gente vai fazer essa pergunta: quem que é o proprietário desse fruto? Quem que é o dono desse fruto? Então, por isso que é importante determinar aqui quem que é esse proprietário e por isso que a gente fala de um modo originário de aquisição da propriedade. Então, a gente vai fazer sempre essa pergunta nesses casos aqui, ou seja, quem é o proprietário? Aqui no caso, é o proprietário da coisa frugífera ou, nos casos em que a gente tem um direito real sobre coisa alheia de gozo, será o titular desse direito. Vamos para o nosso segundo caso, que é a especificação. Speciem facere ex aliena materia. Fazer coisa nova de matéria alheia. Aqui a gente está falando do caso em que a gente tem o especificador, por isso uma especificação, que vai transformar uma matéria-prima. Ora, eu não estou discutindo aqui o caso que eu tenho um bloco de mármore, que é o exemplo das fontes romanas, e eu mesmo vou lá e faço uma estátua desse bloco de mármore. Aqui ninguém vai discutir que o proprietário da estátua sou eu. O bloco de mármore era meu, eu mesmo fiz a estátua, então a estátua vai ser minha. Bastante lógico.
Estou falando aqui de um caso diverso, em que alguém faz essa estátua em um bloco de mármore alheio, ou seja, fazer uma coisa nova em matéria-prima alheia. E aí, a estátua, obviamente, não é mais bloco de mármore, por isso é uma coisa nova, é uma questão filosófica para o direito romano, se a gente quiser. E aí a gente vai se perguntar quem que é o proprietário dessa estátua. Nossas hipóteses, o especificador ou o proprietário da matéria-prima. Aqui mais uma questão importante. Não estamos tratando aqui de casos de má-fé. Eu não estou falando aqui de um vizinho que invade o quintal do outro, pega uma matéria-prima dele, transforma e vai querer discutir se é dele ou não. Não é isso. Se a gente tem uma má-fé aqui, claramente não vai se enquadrar aqui. Aqui a pessoa transformou uma matéria-prima alheia de boa fé. Ela não sabia que era de uma outra pessoa. E mais ainda, além disso, nós teremos aqui uma indenização. Ou seja, se a gente decidir, a gente não, né? O direito romano já decidiu, mas se a gente decidir que o proprietário da coisa nova, né, ou seja, da estátua no nosso exemplo, é o especificador, ele vai ter de devolver o valor correspondente à matéria-prima para o dono do bloco de mármore. E vice-versa. Se a gente decidir que o proprietário da estátua é o proprietário do bloco de mármore, ele vai ter que indenizar o especificador, né, o escultor, pelo trabalho dele. Bom, e qual que é a solução aqui? Aqui nós temos de novo uma solução de escolas diversas. Para os proculianos, o proprietário da coisa nova era o especificador. Então ele teria de indenizar, né, o proprietário da coisa, do matéria-prima. Para os sabinianos, era o proprietário da matéria-prima. Então, no direito clássico, dependia aqui dessa posição. No direito justinianeu, Justiniano aqui encontra uma solução diversa. Ele não vai nem para a solução sabiniana e nem para a proculiana, o que é bastante raro. Ele criou uma solução própria. Qual que é o critério para Justiniano? Se a coisa puder retornar ao estado anterior, então o proprietário da coisa nova é o proprietário da matéria-prima. Se a coisa não puder retornar ao estado anterior, o proprietário da coisa nova é o especificador. O que está por trás aqui dessa regra de Justiniano? Se a matéria-prima é mais importante, quer dizer então que a coisa pode voltar para aquele estado. Se o mais importante foi a transformação, então quer dizer que não dá para voltar mais. Então, por exemplo, nosso exemplo da estátua de mármore, não dá. Estátua de mármore não pode voltar a ser bloco de mármore. Então, para Justiniano, o proprietário seria o especificador. Lembrando sempre que o proprietário do bloco de mármore vai ser indenizado. Tá? Um exemplo outro das fontes, né? um bloco de bronze, né? Que é então transformado numa estátua. Aí dá para voltar para o estado anterior, porque basta derreter a estátua. Né? Claro, ninguém vai fazer isso, uma questão econômica também, né? Mas é possível. Então, o proprietário aqui é da matéria-prima. Certo? Então, tivemos aqui o caso da especificação. Nosso terceiro caso é a invenção. Invenção ou aquisição de tesouro. Né? Aqui o nome pode tentar enganar um pouquinho, porque invenção, né, no português, a gente usa mais no sentido de criar algo novo. Aqui é criado algo não novo. Na invenção aqui, o verbo inventare em latim tinha um sentido de encontrar. Por quê? Qual que é a definição de tesouro? É um depósito de coisa antiga, de valor, pode ser dinheiro, pode ser joias, do qual não se tem lembrança. E assim, então, não se sabe mais quem que é o seu proprietário. Isso existe também no direito civil moderno. Aqui a gente está falando de um depósito, então nada, esqueçam a mineração lá das limites legais do direito de propriedade. Aqui alguém depositou essa coisa de valor, né, que tem um valor significativo, e ninguém sabe mais quem depositou. Se a gente soubesse quem tivesse depositado, é fácil, o proprietário é ele mesmo. Agora, a questão aqui é que não se sabe. Bom, eu encontro essa coisa,
Por exemplo, se eu sou o proprietário da coisa onde foi encontrada esse depósito de coisa antiga, esse tesouro, eu me torno esse proprietário. Proprietário também do tesouro. Agora, se a gente tem um caso em que um amigo meu veio me visitar, né, e encontra esse tesouro dentro da minha casa, que eu não sabia que existia, obviamente, fica 50% para cada um, metade para cada um. E aí tem um caso ainda mais específico. Se, por exemplo, um preposto meu, um empregado meu, eu digo a ele, olha, faça a limpeza aqui desse imóvel, mas aqui tudo que encontrar é meu, mesmo não sabendo que se tenha esse tesouro. Aí a pessoa não fica com o tesouro, o que encontrou, mas sim o proprietário da coisa onde foi encontrada. Mas aqui a gente tem essas especificações. O importante aqui é que nós vamos decidir quem que é o proprietário desse tesouro, dessa coisa antiga, móvel, que não se tem lembrança e que foi depositada por alguém que o direito não sabe mais quem é. Por isso que também é um modo originário de aquisição da propriedade. Quarto caso, já falamos dele esse semestre, que é a ocupação. Falamos dele por ser um ato jurídico em sentido estrito para o direito moderno. Ocupação é a apreensão de coisa sem dono, com a intenção de fazê-la própria. Aqui é uma coisa que não tem dono. Tá? Uma coisa que nova, que nunca teve dono, por exemplo, como uma res nullius, ou é uma coisa abandonada, ou seja, uma res derelicte, ou é uma coisa de inimigos, res hostium, que os romanos capturavam em guerra. Aqui são essas três situações. Coisa sem dono, exemplo das fontes, caça e pesca, em rios públicos, que não se tem proprietário do rio. Isso não funciona muito bem para o direito moderno, mas a gente pode imaginar coisas sem donos também, mais difíceis, mas a gente pode imaginar. Coisas abandonadas. Essas coisas abandonadas precisam ser expressamente abandonadas. A pessoa jogou no lixo. Eu joguei uma televisão no lixo. Então isso é uma coisa abandonada. Dinheiro nunca vai ser coisa abandonada. Tá? Não existe aqui. Tem que ser feita uma doação. Tem que ser para se caracterizar essa transferência aqui. Coisa abandonada é expressamente abandonada. Ou seja, nada daquele ditado popular, achado não é roubado. Achado é furtado, sim, a não ser que aqui a coisa tenha sido abandonada. Então, ocupação para coisas sem dono. Por último, nosso último caso e o mais complexo dos modos originários de aquisição da propriedade é a chamada união de coisas ou acessão. Acessão. Porque aqui uma coisa vai ascender na outra. Por quê? Nós temos duas coisas que são juntadas e elas não mais podem ser separadas. Porque se elas forem separadas, vai se perder a individualidade anterior. Elas vão ser destruídas de alguma forma. Tá? Então aqui a gente vai unir coisas. Uma coisa vai ascender a outra e vai formar uma coisa nova que é diversa daquelas duas anteriores. E aqui nós temos uma regra de ouro que a gente já conhece, que é a regra do acessório segue o principal. A questão é saber o que é o acessório e o que é o principal. Concordam? Nós temos duas coisas que foram juntadas, formando uma nova, e aqui nem sempre é muito óbvio saber qual que é o principal, qual que é o acessório. Mas isso a gente vai tentar, no caso concreto, definir. E aqui a gente tem uma série de casos nas fontes, inclusive para o direito moderno, por incrível que pareça, de casos bastante estranhos e outros que são muito interessantes e óbvios também. Por exemplo, em relação ao aluvião. Aluvião, a gente vai tratar de um tipo de erosão. Então, aqui a gente tem questões de que por meio da erosão vai então se acumular partículas na margem de um rio. Essa é o aluvião. Ou seja,
Então, por que é um modo originário? Ora, aquelas partículas que vinham do fundo do rio, né, não tinham nenhum dono, né? E aí passam a ser de quem? Do proprietário do terreno que tem a margem que vai então ser aumentada por meio do aluvião. É claro que isso acontece em dezenas de anos, milhares de anos às vezes, né? Nem se é perceptível isso, né? Mas é interessante porque a gente tem essa questão do principal que vai então absorver esse acessório. Por isso vai ter essa acessão. A avulsão é um pouco mais estranho, né? Aqui a gente se fala nas fontes de um pedaço de terra, um bloco de terra que se desloca, se desprende de um lugar e se desloca para um outro imóvel, se juntando a ele. Aqui se fala até que as raízes das árvores precisam se anexar. Hum. Aqui a gente tem isso no Código Civil, tá? Mas muito provavelmente os romanos aqui estavam exercitando aqui seu pensamento jurídico, porque é interessante o caso, apesar de, né, eu nunca vi isso acontecer e provavelmente não acontece com muita frequência, né? Sai um pedaço de um terreno de um vizinho e vai parar no outro. Acessório segue o principal. Então, aquele pedaço vai passar a ser do proprietário do terreno que recebeu esse anexo por avulsão. Mais interessante, mais plausível, eu diria, é o caso do alve abandonado. Aqui são rios que mudam de curso. Também aqui a mesma regra, o acessório segue o principal. Bom, mais interessante para a gente, os casos de inedificácio e de plantácio. Tá? Inedificácio, o nome já nos ajuda a entender, é edificar, né? Uma edificação. E uma plantação, uma plantácio, uma plantação. De novo, eu não estou falando aqui do caso, né, que eu tenho o meu terreno, vou lá e construo uma casa em cima dele, ou tenho o meu terreno e vou lá e faço uma plantação em cima dele. Isso, obviamente, ninguém vai discutir que, né, é minha casa e a minha plantação, acessório cego principal, como a gente já conhece. Aqui é uma questão mais complicada. Esses casos em que eu construo com material de construção alheio, ou eu planto com sementes alheias. E aí, obviamente, que pode ser muito mais complicado. A solução é a seguinte: superfícies solo ceded. Né? O que estiver na superfície vai ascender ao solo. Então aqui o proprietário do terreno vai se tornar então proprietário também da casa, mesmo que construída, por exemplo, com material alheio. A gente vai ter um caso aqui específico para o direito romano chamado de tignum iunctum, em que vai ter que se pagar o valor dobro do valor desse material de construção para o proprietário desse material de construção, que vai perder esse direito de propriedade, uma vez que o acessório precisa seguir o principal. Caso complicadíssimo, por um acaso eu escrevi tese sobre o tema, né, mas que é bastante específico aqui. É importante a gente saber que o acessório segue o principal, então o proprietário do terreno se tornará também o proprietário da casa em cima dele, mesmo que ele tenha que indenizar o eventual proprietário do material de construção. Por fim, os casos de ferruminácio, escritura e pictura. Tá? Ferruminácio é a junção de metais. Tá? Uma estátua, por exemplo, isso é exemplo das fontes, uma estátua de bronze que tem, então, né, um braço anexado. Uma estátua sem braço que juntaram um braço. Também não é um caso lá muito importante. Aqui é interessante a gente saber que o principal de uma estátua é sempre a cabeça. Por quê? Porque é o que vale mais. Tá? O resto é acessório. Escritura é o caso de escrever com material de escrita alheio. Aqui vai se tornar proprietário aquele que é o proprietário do material de escrita. Em Roma, a gente não tem a proteção do direito de autor. Tem até algumas teorias que tentam provar isso, mas não tem mesmo. Né? Não tem propriedade intelectual. Então, se um poeta famoso escreveu lá um poema, né, num papel, num papiro de uma outra pessoa, o poema é daquela pessoa. Né? É do proprietário do material de escrita. Por fim, um caso que aí é mais interessante para a gente, que é o caso de pictura, ou seja, pintura. Se um pintor pintou um quadro, não estou falando de pintura de parede, obviamente,
Pintou um quadro, hum, em material de pintura alheio, numa tela alheia, com tinta alheia, vai se discutir também quem que é o proprietário, se é o proprietário da tela ou o proprietário ou o pintor, né, o que vai se tornar o proprietário do quadro. E aí, o que vocês imaginam? Bom, sabinianos e proculianos também tinham soluções diferentes. Para os sabinianos, o proprietário do quadro era o proprietário da tela. Para os proculianos, o proprietário era o pintor. E Justiniano aqui seguiu os proculianos, ou seja, lá no direito justinianeu, o proprietário do quadro será o pintor. Por que isso? Alguns podem pensar, então tinha proteção sim do direito autoral do trabalho do pintor. Não, aqui é uma questão meramente econômica. O quadro pintado, também lá em Roma, valia muito mais do que a tela. Né? Então, o proprietário vai ser o pintor e vai indenizar o proprietário da tela. Com isso, nós vimos os 5 casos dos modos originários de aquisição da propriedade, e aqui eu não resisto, sempre no final dessa aula eu conto com o meu professor contou também. Aqui nós precisamos lembrar das vogais A, E, I, O, U. Por quê? Aquisição de frutos, especificação, invenção, ocupação e união de coisas ou acessão. Essa dica para ajudar aqui a entender os modos originários de aquisição da propriedade. Então nós voltamos na próxima aula, tratando então dos modos derivados de aquisição da propriedade e dos modos especiais de aquisição da propriedade.